Boa noite. Verificando o quórum legal de vereadores na qualidade de presidente da Câmara e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Cumprimento as senhoras vereadoras e os senhores vereadores, servidores e os presentes no plenário, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Neste momento, vamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Dando início aos trabalhos, passamos para a deliberação das matérias que constam do expediente. Solicito a servidora Carol para que faça a leitura da ata número 67 da sessão ordinária realizada no dia 13 de junho. Ao 13º dia do mês de julho, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente sob a presidência do vereador Diego os vereadores Júnior, Elaine, Givanildo, José, Maicon, Marinel, Roberto e Vanildo. Inicialmente, o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, sendo realizada a leitura da ata número 66 e aprovada por unanimidade. Dando continuidade, não havendo matérias no item ordem do dia, o presidente passou para o item explicações pessoais tribuna, tendo-se pronunciado os vereadores Elaine, Givanildo, Roberto, Marinel e Júnior. Após os recados, o presidente concluiu e declarou encerrada a sessão. Em discussão a ata. Em votação, os favoráveis mantêm sentados, os contrários que se levantem.
Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 67 por todos os vereadores. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 104, de autoria do vereador Roberto. O vereador que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo para que, através do órgão competente e em conjunto com o Governo do Estado de Santa Catarina, para que a realização de estudos técnicos e a implantação de uma via marginal na rodovia SC 350, iniciando no acesso onde está sendo construído o novo posto de saúde, com continuidade até a rua Luiz Vale. A presente indicação tem como objetivo proporcionar maior segurança e melhor fluidez ao trânsito local, considerando o aumento do fluxo de veículos em razão da construção do novo posto de saúde. A implantação de uma via marginal permitirá acesso mais seguro aos usuários da unidade de saúde, aos moradores e aos estabelecimentos próximos, reduzindo o risco de acidentes e facilitando a entrada e saída de veículos da rodovia. O autor com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, quem nos assiste na plateia e nos assiste online. A indicação já é bem clara, né? Ali nós vamos ter um fluxo de veículo bastante grande, com o posto de saúde, com a dança dos idosos, com às vezes uns torneios de futebol. E eu vejo que a entrada ali quem vem aqui para Berlândia, já é difícil quando você vem assim com pouco trânsito, né? Não tem acostamento praticamente. Então, acho que uma marginal saindo do ginásio e já indo direto para a rua, que eu acho que até depois seria interessante já fazer um estudo para ir até no supermercado Kiko, né? Já tudo por uma marginal, porque a gente passa pelas outras cidades, geralmente o trânsito municipal fica girando dentro das marginais, não entendo na SC. Então, foi o prefeito fazer um estudo junto com o Estado, né, que ali é estadual, e já ficou tão fácil de fazer ali que seria interessante nós fazer. Peço a colaboração de todos os vereadores. Em única discussão, a indicação. Em única votação, a indicação. Os favoráveis se mantêm sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a indicação número 104 por todos os vereadores. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 105, de autoria do vereador Givanildo. O vereador que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo para que seja avaliada a possibilidade de envio de projeto de lei denominando o trecho de pavimentação asfáltica, que faz a ligação da rua José Becker até a divisa com o município de Rio do Sul, percorrendo a comunidade da Serra Tomil como estrada Antônio José Caetano, em reconhecimento ao legado deixado pelo homenageado à comunidade e a sua relevante contribuição para o desenvolvimento do município de Laurentino. A presente indicação visa prestar uma justa e permanente homenagem ao senhor Antônio José Caetano, pioneiro da comunidade da Serra Tomil e um dos primeiros moradores. Antônio José Caetano chegou ao município de Laurentino da década de 1940 e posteriormente estabeleceu-se definitivamente na comunidade de Serra Tomil, onde constituiu sua família, desenvolveu atividades agrícolas e comerciais e contribuiu significativamente para o crescimento e desenvolvimento da localidade. Além de seu trabalho incansável na agricultura e no empreendedorismo, destacou-se pelo forte espírito comunitário, participando da construção da primeira igreja da comunidade, integrando sua diretoria por diversos anos e dedicando-se às causas coletivas com fé, honestidade e espírito de liderança. Sua trajetória representa os valores que marcaram a formação da comunidade da Serra Tomil: trabalho, perseverança, solidariedade e compromisso com o desenvolvimento local. A denominação da nova pavimentação asfáltica com seu nome constitui uma forma de preservar sua memória e reconhecer publicamente a contribuição deixada por um dos grandes desbravadores da comunidade. Indicação de autoria do vereador Givanildo. O autor com a palavra. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, que nos acompanha na casa e que nos acompanha online. A justificativa já fala por si só. O Antônio José Caetano era o meu avô. Nas décadas de 40, como na justificativa já fala, ele veio morar para Laurentino e escolheu a Serra Tomil para ser o seu local de morada. Sempre foi um grande líder na comunidade, ali já falou, né, que foi um dos primeiros que ajudou a construir a primeira igreja. Ele constituiu a família dele sempre seguindo o caminho correto. Pessoas mais velhas aqui, que o seu Vanildo é um que conhecia muito bem, né? Então, assim, sempre um homem de palavra reta, honestidade e de trabalho. Sempre foi um líder na comunidade e onde a família seguiu os mesmos caminhos, que por vários anos os filhos, tios
e fizeram parte da comunidade, sempre à frente da igreja, na parte que pudesse ajudar, em modo geral, a comunidade. E também nunca foi um político, mas deixou uma família que a maior parte, né, dos filhos fizeram parte do legislativo, alguns por pouco tempo no executivo, e eu como neto também, hoje faço parte dessa casa, e a gente continuou o legado do nosso avô, ajudando a desenvolver o desenvolvimento dessa cidade, né, Laurentino, que cresça cada vez mais. Por isso eu peço a colaboração dos colegas para essa indicação, ajudar nessa indicação. Em única discussão, a indicação. Em única votação, a indicação. Os favoráveis mantêm sentados, os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a indicação número 105 por todos os vereadores. Peço à servidora que faça a leitura da indicação número 106, de autoria da vereadora Elaine. A vereadora que apresenta e subscreve indica ao chefe do Poder Executivo para que sejam realizados estudos técnicos visando a implantação de novos pontos de embarque e desembarque do transporte escolar na comunidade de Vila Nova, especialmente na rua Tecla Lose e Mediações. A presente indicação atende às solicitações de moradores e familiares de estudantes residentes na comunidade de Vila Nova, em especial na rua Tecla Lose e vias próximas, que relatam dificuldades quanto ao acesso ao transporte escolar. A implantação de novos pontos de embarque e desembarque, após análise técnica quanto à viabilidade e à segurança, proporcionará maior comunidade às famílias, reduzirá os deslocamentos realizados pelos alunos e contribuirá para a segurança dos estudantes, principalmente nos períodos de menor visibilidade e em dias de condições climáticas adversas. Dessa forma, solicita-se que o Poder Executivo promova os estudos necessários para avaliar a demanda existente e, sendo constatada a viabilidade, realize a implantação dos novos pontos de ônibus escolar, garantindo um atendimento mais eficiente e seguro aos alunos daquela região. Indicação de autoria da vereadora Elaine. A autora com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Eu creio que essa indicação para a construção de pontos de ônibus já seja redundante, né? Eu acho que outros vereadores já fizeram em outros pontos da cidade também, e assim como várias outras indicações que nós já fizemos, estão sem resposta ainda. Então eu não posso deixar de ouvir a comunidade que me solicitou e formalizar mais uma vez esse pedido. Eu desconheço se tem alguma indicação específica para aquela rua, mas eu sei que o Roberto tem outra indicação, acho que né, de outro local. Eu vejo com frequência pessoas, cidadãos, marcando a rede social do município, da prefeitura, marcando o prefeito, vice-prefeito, em outros pontos da cidade também solicitando. Eu vejo que a gente tem uma certa dificuldade, enquanto executivo, de construir esses pontos, devido a que precisa ter autorização do proprietário do terreno para construir, né? Isso dificulta um pouco, não é em qualquer lugar que pode ser construído. E também, daqui a pouco, a comunidade muda, naquele ano tem bastante criança, no ano seguinte pode ser que não tenha, então ficaria inviável, né, o investimento desses pontos. Mas eu acho que a administração pode buscar alguma alternativa, de repente, de um pré-moldado, que monte, desmonte, conforme a necessidade em outros locais, mas especialmente que dê pelo menos uma resposta para a comunidade, porque eles anseiam em relação a isso, né. Então, seria essa a justificativa. Nesse ponto específico que eu coloquei ali, a Tecla Lose, eu sei que tem crianças que ficam na chuva, tem um aglomerado de crianças bastante grande ali. Nosso clima aqui na nossa região não precisa nem falar, né, da necessidade de ter cobertura para as crianças esperarem. E especialmente depois da tragédia que aconteceu na semana passada na BR-470, né? Então, o quanto a gente precisa preservar a segurança das nossas crianças também nesse deslocamento para as escolas. Seria essa a defesa, presidente. Em única discussão, a indicação. Vereador Júnior. Cumprimento o presidente Max, vereadores e vereadoras que nos acompanham aqui no plenário, que nos acompanham pela internet. Só fazer um complemento aqui. Eu também fui procurado algumas vezes para questão de abrigo para alunos, assim. Rua dos Vereadores tinha uma indicação ali do vereador José, né? Ali na Rua dos Vereadores, né? Então, assim, para reforçar essa indicação da vereadora Elaine, eu acho que, de repente, poderia ser feito um estudo já no município todo, né? Porque, como foi falado, tem lugares que não tem mais as crianças ali e infelizmente, são estruturas fixas, né? E ter essa possibilidade, daqui a pouquinho, de estar trabalhando com opções que
consiga mudar de lugar seria a melhor solução, né? Então reforçar isso ali e talvez fazer uma estratégia não só lá para a vila, mas que o município olhe para o município todo, né? Então tem muitos pontos ali que precisam ser feitos. Quero deixar também um posicionamento sobre essa indicação. Eu considero ela de muita importância, válida. Precisamos sim amparar as crianças, dar uma segurança. Mas geralmente essas situações vêm à tona aqui quando acontece algo em rede social, quando a comunidade começa a se manifestar. Quero contar uma situação para vocês. Eu tenho uma solicitação no Poder Executivo desde o ano passado. Arrumei o espaço para colocar o ponto de ônibus, falei com o morador, se caso não desse de colocar em um posicionamento, ele aceitaria com uma boa conversa colocar ali também. Tentei de todas as formas, mas não tive atenção do Poder Executivo. Outra situação também que me chama a atenção, o Conselho de Trânsito. Passa pelo Conselho de Trânsito? Acredito que sim, né? Ponto de ônibus envolve trânsito, segurança? Acredito que sim. Quanto tempo a gente está sem uma reunião do Conselho de Trânsito? Envolvendo pintura, sinalização, envolvendo principalmente a parte dos pontos de ônibus, e não é só a Rua dos Vereadores. Agora veio à tona porque a menina se posicionou em rede social, a Ayrton Senna, a Rua Edir Tambozzi também vem se posicionando, agora mais aqui onde a vereadora também se posicionou, só que não adianta a gente vir aqui só deixar no papel e não tomar uma atitude. Eu acho que tem que vir um posicionamento lá do Executivo, vai ter que ter uma boa vontade. Porque, olha, foram várias vezes que eu fui até ali. Mensagens, pode pegar no celular do vice-prefeito, no celular do secretário. Antes era o Doca que cuidava no começo lá como secretário, depois mudou, acho que foi para o Cláudio. Eu acho que eu afundei o carreiro ali, numa situação, né? Agora está começando a apresentar outras, mas acredito que eu acho que o ponto-chave ali é a gente partir para o Conselho de Trânsito. Uma boa reunião, uma boa conversa e começar a fazer essas locações. Com a ideia, uma sugestão da vereadora muito boa, ponto de ônibus, geralmente acontece, às vezes, tu conseguir um morador ceder o espaço. Mas daqui a pouco ele pode construir, ele pode querer o espaço novamente para ele e tal, fazer algo com pré-moldado, que a gente pode locar em outro lugar, vai facilitar para todo mundo. No mais seria isso, mais algum vereador? Boa noite a todos novamente, né? Só para nós dizer a tragédia lá de Pouso Redondo, o que acontece na verdade? A gente, quando passa onde tem um ponto de ônibus, a gente sabe que tem criança, geralmente a gente dá uma cuidada, né? E lá, pelo que eu sei, já teriam pedido ponto de ônibus. E também eu sou meio leigo nessa parte. Eu não sei se a criança pode cruzar a pista. Eu acho que o ônibus ia e voltava, entendeu? Então, ali. Então, outra coisa que nós estamos tendo aqui no município, deixando lá que lá depois que dá uma tragédia, todo mundo começa a dar ideia, todo mundo começa a cobrar, né? Mas aqui ó, no nosso município, nós estamos tendo os monitores aí, que tendo muita reclamação, está tendo coisa assim bem absurda. Eu também não tenho certeza se o monitor tem que cuidar para o lado de fora do ônibus, mas eu acho que teria que orientar o aluno ou o pai estar ali, né? Não soltar os alunos assim. É um acaso que aconteceu lá, assim, até não é uma menina de 14 anos, é um lugar onde não tem visão, que a gente percebe, estava com serração, estava colocando os cones, então é um acaso bem terrível. Mas a gente sabe que se acontecer isso aqui no município, quem vai pagar é todos nós, né? E com a consciência e talvez o prefeito com a inconsequência, que está tendo assim uns problemas bem graves nesses monitoramentos de ônibus aí. A gente está escutando umas coisas bem bobas assim, que as crianças acabam reclamando e às vezes com razão, né? Então nós temos que dar um certo cuidado, porque está assim, tá bem desleixado, foi terceirizado os ônibus agora, né? Então nós temos como cobrar mais. Mas acho que o ponto de ônibus, pelo menos agora nós poderíamos fazer, né? Já tiramos uma carga das costas, agora podemos liberar e fazer outras coisas, né? Pode falar aí, né? Essa indicação eu já tinha desde antes do recesso, então não foi por conta desse ocorrido, né? Eu só estou reforçando de que é importante a gente não esperar acontecer, porque realmente foi uma fatalidade, falta de visibilidade, a menina já era bem madura e a mãe estava ali acompanhando, então é uma fatalidade, isso não é discutível. Mas não vamos esperar acontecer uma fatalidade dessa aqui também, né? Perfeito. E especialmente assim, eu sei, a gente já tem várias indicações, eu acho que na gestão passada vários vereadores fizeram indicações também que não, né, de solicitação de locais para instalação de pontos e não foram atendidos também. A gente tem essa dificuldade, mas eu acho que, como o presidente comentou, uma boa conversa, temporária essa autorização, porque de um ano para o outro pode mudar, né, aquelas crianças não serem mais necessários do ponto, então, para que pudesse ser removido temporariamente também essas instalações, né, para aproveitar essa estrutura em outro local onde necessário e que também possa devolver o terreno para o proprietário que cedeu naquele momento, ele por 2 anos, 3 anos, sei lá quanto for necessário. Mais algum vereador? Boa noite, quero cumprimentar o presidente
e os meus colegas vereadores, o pessoal que assiste nós pela internet e o pessoal que assiste nós na casa. Eu fiz a indicação já faz 5 meses e não tive nenhuma resposta do Executivo ainda. E agora estão cobraram o vereador Júnior, o vereador Max, e me pediram. Daí é uma pena, né, as crianças passando nesse tempo ruim que nem nós estamos passando por hoje, as mães acompanhando. Daí fica o pedido, né, para o Executivo, para olhar com carinho, assim, para ver se eles fazem esse ponto de ônibus para os alunos e os pais que têm que acompanhar. Obrigado. Mais algum vereador? Em única votação, a indicação. Os favoráveis mantêm sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a indicação número 106 por todos os vereadores. Não havendo matérias no item ordem do dia, passo para o item explicações pessoais. Os vereadores que desejam fazer o uso da tribuna, por gentileza, façam seu registro. Vereador Elaine? Sim, presidente. Vereador Maico? Sim. Vereador Givanildo? Não. Vereador Roberto? Não. Vereador José? Não, presidente. Vereador Vanildo? Vereadora Marinel? Não. Vereador Júnior? Sim. Vereador Elaine? Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, novamente. Boa noite, quem nos assiste no plenário no dia de hoje, quem nos assiste online. Antes de eu esquecer de falar, desejar um feliz Dia dos Pais, que foi comemorado ontem, né? Para quem ainda tem o seu pai vivo, para quem não tem mais, só tem nas boas lembranças. E aos colegas vereadores aqui que são pais também, desejar as felicitações. Também dizer que foi aniversário do meu marido na semana passada, então ele foi felicitado essa semana 2 vezes, pelo aniversário dele e pelo Dia dos Pais. E dizer para ele que ele é um excelente companheiro, um excelente pai 2 vezes, né, pai dos meus 2 filhos, e que desempenha um papel fundamental na nossa família. Continuando a fala que a gente estava falando agora sobre as indicações e dificuldade de resposta, enfim... o meu posicionamento aqui hoje é para deixar claro que eu fiz um requerimento pedindo o desligamento da função de líder de governo já no dia 22 de junho ao prefeito, e também está sem resposta, mas como é um documento público, e talvez algumas situações aqui modifiquem o meu posicionamento, eu quero deixar claro também para a população que está nos assistindo, para os meus eleitores, porque é para quem eles eu tenho compromisso e responsabilidade de honrar, né, os votos que a gente recebeu. Desde o dia 22 de junho está sem resposta esse requerimento. Quero dizer também que isso nada tem a ver com o GAECO na prefeitura, porque é muito fácil daqui a pouco alguém dizer porque o GAECO bateu na prefeitura, a Elaine está se afastando do governo. Não é isso. Eu acho que aqui a gente tem outros colegas vereadores, tanto a Marinel, quanto o Maicon, quanto o Giva, que são da mesma bancada, talvez com mais proximidade com o secretariado, com a gestão, com a administração, e tão competentes quanto para fazer esse desempenho dessa função. Desde o ano passado, já no final do ano, eu havia feito essa solicitação oralmente ao prefeito. Ele pediu para aguardar o início desse ano, que algumas coisas iriam mudar, não mudaram. Após várias situações e uma dificuldade muito grande de eu viabilizar esse trabalho, porque eu acho que a população me cobra, pelo menos eu levo muito a sério, né, essa responsabilidade de ser esse elo, como eu falei no meu discurso de posse, ser esse elo entre o executivo e o legislativo. Eu trabalho dentro do prédio da prefeitura, muito próximo da administração, e eu tenho tido dificuldades de receber informação, de poder sugerir algumas pautas, enfim, resposta de indicação, então não vou nem comentar, né? Porque as que a gente vem recebendo são iguais, padronizadas, e eu acho que isso não é respeitoso para conosco. Então, por conta disso, solicitei o meu desligamento. Como eu falei, está sem resposta, vocês podem consultar na página da Câmara, lá está nos meus requerimentos. No dia 22 de junho eu fiz esse pedido, depois de uma reunião que a gente teve interna também, e que gerou bastante conflito, bastante discussão, por alguns questionamentos que eu fiz dentro de casa, né, dentro da nossa administração, da administração que eu represento, inclusive. Depois disso,
Depois desse requerimento, teve uma reunião da executiva também para discutir o assunto, e na semana seguinte teve o GAECO, depois ninguém mais falou mais no assunto. Então, só para deixar registrado de que, por essas e outras situações, né, não tem nada a ver com questões pessoais, tem a ver com questões de posicionamento mesmo. Eu acho que, independente de sigla partidária, eu respondo para a população, para o cidadão laurentinense. E, principalmente, eu tenho essa responsabilidade para com vocês, colegas, também, de quando me solicitam informações, que eu preciso ter essas informações para passar. Não que, às vezes, eu tenha dificuldade de obter essas informações dentro do prédio da prefeitura, que eu estou lá 8 horas por dia, 7 dias na semana. Então, para manter as minhas responsabilidades prioritárias como vereadora, deixo registrado aqui, então, que eu não respondo mais como líder de governo entre executivo e legislativo. Aguardo um posicionamento do prefeito para indicar uma outra pessoa. Seria isso, presidente. Uma boa semana a todos e desejar que esse próximo semestre seja produtivo, efetivo e que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas, que eu acho que essa é a nossa verdadeira missão. Obrigado, vereadora. Vereador Maico. Cumprimentar o presidente, em nome dele cumprimento as vereadoras, vereadores, pessoal que acompanha a gente no plenário, que acompanha a gente online também. Uns recadozinhos bem rápidos e básicos. Campanha da vacinação, agora no dia 22, no Posto de Saúde da Vila, a partir das 8 da manhã às 5 da tarde, sem fechar para o almoço. Não esquecer de levar carteira de vacinação das crianças, certo? Quero falar também sobre o que teve os reparos na SC 350, presidente. Deu muito pessoal falando e eu tive o prazer de conversar com um engenheiro responsável e ele passou que até vai estar meio a público, parece, pelo que ele me explicou, sobre as infiltrações que dá no solo nosso aqui, que a nossa região é uma região muito úmida, e acontece de rachar e danificar esse asfalto que está sendo foi feito, né, na SC 350. Então, assim, foi solicitado, já foi feito os reparos, então, provavelmente, o coordenador, o ex-prefeito Marcelo, vai vir nessa casa conversar com o presidente, se deixar, dar mais explicação sobre essa situação também, e passar aqui. Foi feito a sinalização, foi feito os redutor de velocidade, foi feito as pinturas, então assim, feito esses reparos, que é uma dó, mas assim, isso não é culpa nem do A, nem do B, nem do C. Infelizmente a nossa região é úmida, então a gente fica com pena que acontece isso, mas acontece, faz parte, né? Está ali para ser feito novamente os reparos, né? Falar também do programa Estrada Boa Rural, que continua seguindo o nosso município aqui, né, Giva? Está a todo vapor, o Giva representando a comunidade lá, a gente vê que o Giva posta as fotos aí, a gente fica feliz, a gente quase não consegue acompanhar, porque a gente tem nossa vida particular também para seguir, mas está o Giva lá representando, com certeza, representando a Câmara de Vereadores, ajudando a fiscalizar. Parabéns aí pelo teu trabalho de lá. Falar um pouquinho da galeria também, né, que está sendo feita aí na Colombo Machado Salles. A gente sabe que dá um pouquinho de transtorno. O pessoal, os moradores vieram mandar a mensagem, o que isso, que está ruim para passar, mas para ficar bom precisa estragar e ficar um pouco de trabalho, um pouco de dificuldade. Então, agora, nessa tocada aí, já foi começado a fazer a drenagem também na escola, que é de grande importância também, porque a tubulação está do entupido, tubulação muito antiga, então assim a gente vê que o Poder Executivo também vem se preocupando com essa questão da nossa escola também, né? Falar um pouquinho também que era para tramitar hoje um projeto de lei sobre o leilões, provavelmente vem na semana que vem, né, presidente? Provavelmente veio hoje, só que daí já estava a pauta fechada, entendo isso aí. O Executivo mandou hoje, então a gente, provavelmente na semana que vem a gente estuda, é um projeto que a gente precisa tramitar também. Eu sei que a Câmara, sempre que é soberana, junto ao Poder Executivo, então a gente vê que tem esses ônibus, tem esses
veículos aí, fica até feio na frente do nossa Câmara de Vereadores, na frente da Prefeitura. Então, um projeto de lei é obrigado a passar por aqui, então se passar na semana que vem já fica resolvido também, porque a gente precisa manter um pouquinho em ordem também. A gente teve na reunião das comissões hoje, antes da sessão, reunião com a Polícia Militar, vieram com um projeto importante, né, presidente? Fiquei feliz e surpreso, no município vizinho, pronto, instalado, com a Polícia Militar, junto o sargento Furlani e o soldado Gabriel, de grande importância. Então veio trazer esse projeto, como o Rio do Oeste está funcionando, quer implantar aqui com a parceria da Câmara de Vereadores, junto com o Poder Executivo, segurança à nossa população, segurança nas nossas escolas, segurança nossos comércios, segurança para nós mesmos, os moradores, os idosos, o pessoal que gosta de caminhar, que tem a pracinha para ir caminhar, todo mundo gosta de fazer as suas atividades, então assim, vários pontos estratégicos, então a gente fica feliz e eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores vai estar parceira junto com a Polícia Militar, Polícia Civil também, estava o delegado Baldo também estava participando da reunião. Então a gente vê que é o famoso ditado, a união faz a força. Poder Executivo, Poder Legislativo, Polícia Militar, Polícia Civil, tudo se formando num conjunto para prestar segurança pública para os nossos munícipes, né? Era só isso, só desejar a todos uma boa semana, um bom retorno para as suas casas. Feliz Dia dos Pais a todos pais aqui da cidade de Laurentino, que Deus bota os filhos na vida da gente, porque hoje, para mim, né, falo dos meus, né, o melhor presente, o melhor tesouro que a gente tem na vida é a gente poder fazer e conviver com as crianças, meus filhos, que a gente passa, a gente perde o tempo de modo de falar, né? A gente convive com eles, brinca, e a gente vê que a inocência que é das crianças, como a gente vê como passa tão ligeiro. Tu vê que a minha menina já fez 8, meu piá vai fazer 7, então assim, se a gente não aproveitar logo, eles estão tão grande, e a gente vê que se eles estão passando a idade é porque é sinal que a gente está ficando velho. Daqui a pouco a gente está andando de muletinha e eles estão chegando na idade que a gente está passando aí, né? Só desejar para vocês um bom retorno para suas casas, que Deus abençoe a cada um. Boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Júnior. Cumprimento o presidente Diego, vereadores, vereadoras, que nos acompanham aqui no plenário, que nos acompanham pela internet. Estava ouvindo a vereadora Elaine falar sobre a questão da saída dela como líder de bancada, dizer que eu admiro bastante a atividade da parlamentar aqui e respeito bastante essa tua decisão, que é uma decisão que tem que ser tomada com coragem. Eu acho que a gente está aqui para fazer valer as pessoas que nos colocaram aqui. O vínculo mais importante que a gente tem é com a comunidade, não é o vínculo partidário. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente, o vínculo que a gente tem com a comunidade, né? Os partidos são um meio para a gente chegar aqui, é assim que funciona a sociedade, mas eles não devem ser o motivo das nossas decisões. As nossas decisões devem ser sempre pensando na comunidade. Eu vou falar algumas coisinhas, pontos rápidos aqui hoje. Eu recebi muitas, mas muitas mensagens nesse recesso sobre pavimentação. Aquela história das lajotas, né, gente? Meu Deus, como tem rua com problema. E claro, daí agora começa a chover, começa a ficar cada vez pior. Eu acho que falta ali no município, claro, não dá para atender todo mundo, mas eu não enxergo ali um planejamento que não, vamos começar a resolver isso. O que a gente escuta de resposta muitas vezes é assim: aquela rua lá precisa fazer tudo de novo, tá? Mas não tem um andamento das coisas, tu não sabe se vai ser feito, quando vai ser feito.
a comunidade também não tem como ficar esperando muito também, né? Eu acho que tem que ter pelo menos ter um plano de ação. Eu acho que isso faz falta, né? Quanto às respostas das indicações, eu até tinha marcado aqui, o vereador Helene também falou, a gente se sente assim, sabe, talvez, não digo nem desprezado, eu acho que é desrespeitado, eu acho que essa é a palavra certa, porque a gente aprovou nessa casa, no passado, uma legislação onde tem uma obrigação do município em responder. É chato a gente estar falando aqui daqui a pouquinho, pensando assim, poxa, será que eu vou ter que pegar essa legislação, levar lá no Ministério Público, para fazer o Ministério Público obrigar o Executivo a dar as respostas, a cumprir a lei, que é o que deveria ser feito sem muito questionamento? Mas Laurentino parece que é um caso à parte quando vai para essas coisas assim, sabe? Quanto às câmeras, aí a gente estava ali falando que teve a conversa hoje com os policiais, a Polícia Civil ali, com um projeto muito bacana, até acho que foi o vereador Diego que conversou com eles, né, inicialmente, né, importante, vereador presidente, que se paute a segurança pública aqui. E um projeto muito interessante, eu acho que vai trazer muito benefício para a gente aqui, para o município. Só que eu estava ouvindo lá e preocupado assim, né? Eu estou com as câmeras lá do Norata Stedley, vai dar ano lá, mais ou menos, que ainda estão sem monitoramento. Então, tem que fazer o projeto bem feitinho para não estar na mão daqui a pouquinho e estar esperando ali a vida inteira para liberar acesso às câmeras, né? E, por fim, vamos desejar aqui um feliz Dia dos Pais para todo mundo. O vereador Maico falando dos filhos, eu lembrando das minhas meninas em casa. É uma satisfação, assim, viver isso, viver essas fases. Eu estou com uma menina lá com 1 ano, a outra com 7. Então, ver esse desenvolvimento das crianças é uma coisa que é uma bênção de Deus que a gente não consegue mensurar. Então, parabenizar todos os pais dessa casa, parabenizar os pais que estão nos ouvindo, né? Então, que Deus conceda ali muita sabedoria para a gente poder educar os nossos filhos e construir uma sociedade melhor. Seria isso. Que Deus abençoe todo mundo e uma excelente semana. Obrigado, vereador. Passo os trabalhos da presidência ao vice-presidente Roberto para que eu possa fazer uso da tribuna. Vereador Max. Boa noite. Primeiramente, eu quero cumprimentar os vereadores, quem nos assiste aqui na presença, quem nos assiste online. Gente, qual é a maior função de um vereador aqui? É fiscalizar, certo? A gente está cansado de saber disso. Quem chega até aqui fica sabendo dessa informação e do seu trabalho. Temos que respeitar o quê? O regimento interno. Quero solicitar aqui hoje ao Executivo, ao Prefeito, que ele respeite também a lei orgânica do município. Hoje, faz 54 dias que encaminhei um pedido de informação ao Executivo. Não como só eu, como o vereador Júnior, vereador Roberto, vereador José, sobre as salas das creches das crianças. E até hoje eu não tive o retorno. Se está com 54 dias de espera num pedido de informação, então imagina o término da execução dessas salas. Peço uma atenção, peço prioridade para que isso aconteça. A fila está ficando cada vez mais extensa, daqui a pouco a sala vai ficar pronta, não vai adiantar. Esse problema não é de hoje, ele vem lá de trás, não teve planejamento. Então, estou cobrando, estou fiscalizando a obra. Quero o pedido de informação na minha mão, sim. Eu fiscalizei presencialmente várias vezes essa reforma. Muitas vezes, a empresa vencedora, né, que é por hora ali, que venceu a licitação, que trabalha parada, sem material, certo? Automaticamente também trabalhou na casa do vigia, no lado também. Hoje faz 10 meses que a casa do vigia está em construção, da Infância Feliz. Eu não sei se ela tem 15 metros quadrados. Como é difícil, né, gente? Como é difícil. Eu fico indignado. Mas antes de eu chegar aqui e vir fazer um posicionamento desse, que nem hoje, eu já afundei o carreiro ali já no Executivo. Várias vezes, várias. Chega ali o pedido de informação de resposta, a quantidade de horas que eles têm que passar no pedido de informação para eu saber a quantidade de horas que foi trabalhado, está lá em cima da mesa. Por quê? Será que um não quer assumir responsabilidade, não quer botar a quantidade de horas?
Às vezes até me questionam, me perguntam, tiram dúvida comigo. Não precisa ter medo, pode responder. Eu acompanhei a obra na frente da minha casa. É uma pena a gente vivenciar isso no dia de hoje. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu fico feliz. Vejo alguns posicionamentos aqui na casa que é o meu perfil de trabalho, que eu achei que talvez eu não ia ver tão cedo. O posicionamento da vereadora hoje, a vereadora Elaine fez. Não é porque lá na campanha a gente tinha divergências de partidos, cada um correu por um lado, tudo certo. Mas aqui não tem isso. Trabalho, não tem liderança política que vai influenciar, não tem sigla partidária, não tem nada. O incômodo dela é através de trabalho. Isso mostra a tua coerência, o teu trabalho, é uma forma que eu gosto de trabalhar. Voltando ao assunto também da outra vereadora, assunto das mulheres, se posicionou em tribuna, aqui é todo direito teu. A casa é da população, tu pode vir falar o que tu quiser, tu vivenciou o que tu posicionou aqui, certo? Tu trabalha na saúde quantos anos? Mas eu vou chegar lá. Trabalhou quantos anos? Após o teu posicionamento, você foi para onde? Está lá ainda? Não está, né? Está de castigo? O que a gente está vivenciando isso no nosso município hoje? É perseguição? É uma forma de política que eu não adoto. Então, se tem alguma divergência, não gostou, provavelmente uma pressão política, uma pressão de liderança partidária do partido. Não adianta vir dizer que não é isso, porque eu acompanho política, o nosso município há anos, já desde criança. Estou na gestão 1 ano e 8 meses. Mas já vim com um pouquinho de experiência para cá, já do meu pai, então eu sei como é que funciona. É uma pena a gente vivenciar isso, por influência de outras pessoas. Por que não fizeram o mesmo posicionamento? Está aqui a tribuna é do povo. Por que as pessoas citadas, às vezes, podem solicitar, sou o presidente? Pode fazer uso da palavra. Vem aqui, se defende, mas não ir lá pegar a vereadora, que é funcionária pública, e realocar ela para outro lugar. Aí mostrou o quê? Poxa, gente, a gente vai vivenciar isso aqui até quando? Por isso que eu estou aqui no poder público, hoje no Legislativo, porque vou brigar até o final para começar a mudar esse tipo de atitude. E hoje eu fico feliz quando vejo o posicionamento da mesma sigla partidária que está na gestão. Isso mostra coerência, mostra trabalho e, ao mesmo tempo, mostra que algo não está certo. Indicação é uma ferramenta nossa, dos vereadores. Eu quero o retorno da indicação. Eu vou responder o quê para a população? A pessoa vem e me cobra. Ô, Max, o ponto de ônibus. Ô, vereador Max, a pintura. Poxa, até quando? As reuniões do Conselho de Trânsito não fazem. Até quando a gente vai ter que respeitar esse tipo de posicionamento? Teve que fazer pinturas lá na Vila Nova? Vou contar um segredo para vocês. Se eu venho aqui e faço solicitação, eu não sou atendido, né? Não sou. Às vezes sim, às vezes não, também não vou julgar, porque às vezes eu sou atendido, né? Vamos falar a verdade, vamos ser coerentes. Eu criei um ofício no nome da pessoa. Eu não posso criar o ofício no meu nome. Eu fiz o ofício para a pessoa, criei no nome dela, e a pessoa veio aqui e trouxe. Aí o que aconteceu? Foi atendido. E eu não sei se teve a reunião do Conselho de Trânsito para acontecer o que ele solicitou. Eu nem fui pesquisar, porque eu já não gostei da atitude. Porque se teve a reunião, também tinha que ter solucionado situações antigas que também já estavam esperando ali. Está injusto isso aí. A gente tem que sentar e conversar, alinhar os poderes. Eu venho com o planejamento do meu mandato já lá desde 2025, já alinhando com os vereadores, com a presidência do vereador Roberto, a gente tem um intuito ali, já cogitei várias vezes aqui na compra no terreno, tirar o poder público daqui, peço para a população vir fazer uma visita aqui na garagem aqui, ó, do Poder Executivo, daqui a pouco vai cair na cabeça de alguém aqui. Quando a gente vai fazer aqui no setor civil, que a gente precisa de uma liberação, algo assim, vai lá, é fiscalizado, não, você tem que, vamos pegar uma cozinha, vou dar um exemplo aqui, tem que botar o piso branco, tu tem que botar aqui o inox, tu tem que fazer essas solicitações para ter a liberação. Primeiro a gente tem que olhar o nosso gramado dentro de casa, ver como é que está, né? Para depois a gente ir lá solicitar essas melhorias, né? Vamos começar a melhorar o nosso aqui dentro de casa, para depois a gente poder cobrar dos outros. Eu não acho certo isso, mas eu já venho me posicionando, temos o intuito esse ano de tentar tirar o legislativo, o executivo daqui, uma compra no terreno, é um objetivo que já vem lá de longa data, estamos ajudando executivos de várias formas, com recursos, então o que acontece? O trabalho está sendo feito e a gente vai seguir até o final, com parceria, com conversa, com posicionamentos que acontecem lá na sala do prefeito, não acontecer como aconteceu na reunião da comissão aquele dia ali, chamar a bancada dele 3 horas da tarde para uma reunião, para vir aqui, sentar comigo aqui na sala com os vereadores e alinhar a mesma conversa, a mesma resposta a todo mundo. Eu já sabia antes da reunião, sentei ali e fiquei que nem um vaso de flor escutando. Mas tudo certo. Hoje eu vim aqui esclarecer para a população. E é a forma que eu vou agir sempre, certo? Quero posicionar também aqui hoje a respeito da segurança pública, um trabalho do soldado Gabriel, já é de longa data que eu venho alinhando, conversando com ele, do sargento também Furlandi.
ele enalteceu esse trabalho em Rio do Oeste, é da onde ele trabalha lá, e ele queria muito colocar ele aqui, implantar ele aqui. E eu, como presidente, posicionei ele: Gabriel, na hora certa a gente vai tentar tramitar ele aqui, mas tem que ter o consenso de quem? Do Executivo, do Legislativo, da Polícia Militar, da Polícia Civil, foi todas as pessoas que sentaram aí na mesa com a gente. E eu fiquei feliz porque teve um consenso. O projeto vai tramitar ali do Executivo, vai vir aqui para casa, foi de comum acordo todos os vereadores, a gente repassar o dinheiro daqui. Por isso que eu digo, gente, é um trabalho que gera resultado. Vamos tentar tirar do papel. Hoje é um posicionamento talvez meu um pouco agressivo, mas acredito que às vezes tem necessidade, a gente precisa mudar. Mas eu sou um cara de consenso, eu gosto de conversar. Quando eu chego aqui é porque eu conversei bastante lá já. Então chega a hora que a gente tem que posicionar a população para a população estar a par dessas situações. Porque eles encontram a gente na rua, a gente é cobrado. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham uma boa noite e vamos em frente. Antes de devolver os trabalhos ao presidente, eu vou aproveitar e dar uma de presidente, né, agora, né? Já que ele passou os trabalhos, posso falar um pouco. Primeiro, dar os parabéns a Elaine pelo posicionamento, né, de você ter não saído do partido, que às vezes as pessoas vão entender que a pessoa saiu do partido, mas por enquanto acho que você só está sendo líder do governo, né? Que eu acho que quando você lidera um governo, no mínimo você tem que ter todas as informações para você poder repassar, né? Não chegar as informações para outras pessoas primeiro que para você, senão você fica sempre dando a informação atrasada e parece que você está fazendo fazendo aquelas colinhas antigamente, né? Da Marinel não vamos nem comentar, né? Porque eu acho que a perseguição foi caracterizada, né? Mas tudo isso vem a caracterizar, porque quando a gente tira uma pessoa, às vezes, que está trabalhando num lugar e que está funcionando, e você tira, você acaba perdendo o foco. Eu só vou comentar num dos casos aqui que aconteceu com uma funcionária minha. Ela veio pegar um remédio, que ela fez o exame, ela tinha a receita dia 9 de julho, ela veio dia 27 e não deram o remédio porque tinha que ser dia 31, certo? Aí dia 31 ela não veio, ela veio dia 1º, dia 1º venceu a receita. Resumindo, ela tem que passar pelo médico de novo para tomar o remédio. Então e o remédio no estoque, tá? Não é que não tinha o remédio estava no estoque porque é um remédio bem tranquilo, e eu liguei para lá para me certificar se o remédio estava no estoque. Outra coisa de fazer os exames, né? A pessoa pega o exame na mão, e você chega em casa, talvez já liga de volta dizendo que já conseguiu os exames para você. Eu acho que isso aí está bem caracterizado, que nós estamos fazendo política com o posto de saúde, né? Eu acho que o posto de saúde não é lugar para fazer política, eu acho que o posto de saúde é um lugar onde a gente tem que pegar e atender as pessoas todas do mesmo jeito. Então, assim, só ali do posto de saúde, eu acho uma pena isso acontecer, porque daí a gente liga para o secretário, coitado, não estava nem sabendo. Entendeu? Então, assim, a equipe que trabalha, faz as maracutaias, a pessoa às vezes nem sabe. Claro que como ele pegou de secretário, ele tem que estar um pouco mais ligado, porque senão, se a pessoa também não ficar ligada num grupo de pessoas, ela não consegue administrar, né? E o resto nós não vamos nem falar, né? Vemos aqui do muro do quilômetro 4, eu acho que vai ser o muro de Berlim, né? Porque não acaba nunca, que nem o Maico disse, a gente vê aquilo, vai, esfrega e passa lá e passa de novo, vê 2 tijolos, daqui a pouco vem mais 4, sem contar que arrancaram as árvores, tudo dizendo que estava estragando os encanamentos. Eu acho que as pessoas quando pegam a creche para tocar, que nunca tocou nada, não deve estragar o que os outros já fizeram. Gosto muito do Charles, mas o que ele fez lá, isso não é normal, né? O cara pegar, arrancar as árvores e tudo, com a desculpa que para mim disseram que era os encanamentos, para outros disseram que aquelas sementinhas que dá no pé da figueira australiana manchava os carros. Quando chegar o verão, daí eles botam os carros tudo no sol, daí não mancha. É melhor, né? Mas assim, são coisas assim que estão acontecendo na administração, onde que a gente percebe que o líder é que não está liderando, e isso é o prefeito. O prefeito não está conseguindo liderar, porque nós não conseguimos nada com o prefeito aqui como vereadores, imagina o resto, né? Então não vamos nem culpar quem está cuidando dos setores das secretarias. Então nós temos que ver o que está acontecendo, ou sentar com o prefeito de novo, dizer para ele parar de gravar vídeo, de fazer as coisas e realmente nós ir para administrar uma empresa, que a prefeitura não deixa ser uma empresa, né?
Obrigado, Max. Eu tomei a tua palavra, devolver os trabalhos para você. Obrigado, vereador. Neste momento faremos a oração do Pai Nosso. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite.